E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. Eu me chamo Edson Almeida e aqui no canal nós falamos sobre divulgação científica na área da história, arqueologia e vez ou outra desmistificamos algumas pseudo-hipóteses relacionadas a essas áreas. Então pessoal, há uns 2 meses eu postei um vídeo chamado Desmascarando Falácias da Pseudo-História. E nesse vídeo eu faço exatamente isso. Eu desmascaro algumas falácias e hipóteses ali relacionadas a essas áreas aí da história e arqueologia alternativa. Bom, vocês gostaram muito e pediram uma continuação. Então cá estamos para a continuação. Bem-vindos à parte 2 do vídeo Desmascarando Falácias da Pseudo-História. Então, gente, o estilo desse vídeo aqui vai ser parecido com o da parte 1, é óbvio. Vai ser mais uma conversa aqui divertida entre eu e vocês, sem tantas análises de livros e artigos científicos como nós geralmente fazemos nos outros vídeos aqui do canal. Então nós vamos conversando aqui e eu vou mostrando algumas imagens para ilustrar melhor aqui os pontos de vista para vocês, beleza? Sendo assim, eu acho que a gente pode começar com uma bem leve. Então, gente, é bem comum ver em programas tipo Alienígenas do Passado, ou em canais aqui do YouTube com conteúdo sensacionalista, no caso, essa falácia de que os encaixes são tão perfeitos que não é possível nem se passar uma folha de papel ou um fio de cabelo dentre eles. Eles falam muito isso ali em relação a Sacsayhuamán, no Peru, e alguns outros sítios arqueológicos que contêm esse mesmo tipo de arquitetura. Bom, para começar do início, isso não faz sentido algum, gente. Não precisa ser nenhum gênio, historiador ou arqueólogo para entender isso, cara. Vou exemplificar para vocês da maneira mais besta possível. Imaginem que esses dois controles aqui são dois blocos, certo? Vamos dizer que a gente vai encaixar eles assim, um em cima do outro aqui. Esse aqui é o bloco de baixo e esse aqui é o bloco de cima, beleza? Vocês podem ver que os botões impedem que seja aqui um encaixe perfeito. Ou seja, entre esses dois blocos aqui, existem pontos de contato entre um e o outro, certo? No caso aqui seriam os botões. Se eu tento passar uma folha de papel por dentro desses dois controles aqui, que não são encaixes perfeitos, eu consigo? Não, gente. Vocês podem ver o tanto de espaço que tem entre os dois controles, eles não são lisos, eles não são planos, e mesmo assim é impossível se passar uma folha de papel dentre eles, simplesmente porque existe um ponto de contato entre eles. Eles não estão flutuando no ar. Eu só mostrei isso aqui, gente, para vocês entenderem de uma maneira bem lúdica que não é necessário existirem ângulos e encaixes perfeitos, totalmente lisos ou planos para que não se possa passar algo entre esses dois blocos. Obviamente, esses blocos ali de Sacsayhuamán e outros locais são um ótimo trabalho de arquitetura e de alvenaria, gente. Isso com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu não desmereço o trabalho deles. Mas não é nada de outro mundo e com certeza não é se passar ou não uma folha de papel entre esses locais que vai detectar se é uma ótima e tecnológica arquitetura ou se é simplesmente comum aos povos daquela época, como nós sabemos que essas aqui são aos povos ali do Peru. Mas isso não foi mágica, gente. Foi tentativa e erro por muito tempo até se chegar ali ao melhor resultado. Sabemos que aquela área ali do Peru é repleta em terremotos, gente. E após sofrer séculos com esses terremotos, eles acabaram evoluindo a sua arquitetura, não só a sua arquitetura, quanto as suas técnicas de construção também no caso, e passaram a utilizar esses blocos previamente trabalhados para que eles se encaixassem melhor e formassem uma base mais sólida na hora que houvesse algum tipo de terremoto. Alvenaria ciclópica ou poligonal é o nome dado a uma pedra cortada e trabalhada com um cinzel de pedra para obter uma forma específica. Bom, gente, eles não só tinham essa tecnologia, quanto é uma técnica bastante conhecida e registrada, como eu já falei para vocês. Nas próprias pedras de Sacsayhuamán, existem marcas que indicam o uso de ferramentas. Encontramos evidências de técnicas de corte e alisamentos de pedra, que nos demonstram que os construtores usaram ferramentas de pedra e bronze, posteriormente utilizando areia como abrasivo para desgastar e moldar as pedras. Pois é, gente, não é porque você não sabe ou não conhece que algo não existe. O ponto é que se você tiver o mínimo de conhecimento de causa sobre esse assunto, nenhum desses papos cola de verdade, gente. Na verdade, eles não colam mesmo que você não tenha o conhecimento de causa. Ou vocês acham que extraterrestres ou uma outra civilização super avançada ia preferir empilhar pedras a fazer construções muito mais tecnológicas, feitas talvez até de metal ou de algum outro tipo de material desconhecido, já que eram tão avançados assim? Bom, se você acha isso, eu não sei quem tá pior, você ou eles. Essa é bem comum, gente, é uma das mais utilizadas, né? Mas quem fala isso, fala em uma coisa bem simples, gente. Contexto histórico.
Primeiro ponto a falar aqui é que eu não sou nenhuma autoridade ou especialista ali em egiptologia ou algo do tipo, gente. Tudo que eu passo para vocês aqui relacionado ali ao Egito ou a outras culturas que não são minha especialidade, eu falo baseado em artigos científicos e livros acadêmicos. Vocês sabem que inclusive eu sempre deixo o link da bibliografia e referências aí na descrição dos vídeos. Então não, eu não sou especialista em egiptologia, gente, mas eu nem preciso ser para falar o que eu vou falar aqui para vocês. Como é que aquela frase lá, se eu cheguei até aqui, eu me apoiei nos ombros de gigantes, né? Algo assim. É mais ou menos isso, eu não estou tirando nada da minha cabeça aqui. Tudo que eu falo aqui é embasado por artigos científicos, por livros acadêmicos, artigos científicos e livros acadêmicos esses que eu com certeza leio e estudo para fazer esses conteúdos aqui para vocês. Então, podem confiar e qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários que com certeza eu respondo. As pirâmides de Gizé, especialmente a grande pirâmide de Khufu, ou Kéops para quem preferir, foram construídas no Reino Antigo, durante a 4ª dinastia egípcia, muito antes do início da construção e da utilização do Vale dos Reis. O Vale dos Reis começou a ser construído e passou a ser utilizado principalmente durante o Reino Novo, que começou na 18ª dinastia, gente. 14 dinastias depois da dinastia em que a grande pirâmide de Gizé foi construída. O fato, gente, é que a data de construção exata ali do Vale dos Reis não pode ser dada, até porque o Vale dos Reis não é uma única tumba, e sim todo um complexo de tumbas. Mas a utilização mais intensa ali do vale começou em 1539 antes da Era Comum. Teria sido ali mais ou menos durante o reino de Tutmés I, e ele continuou a ser utilizado ali até mais ou menos 1075 antes da Era Comum. Em resumo, se contarmos da pirâmide de Kéops, a diferença de tempo entre o início da construção das pirâmides de Gizé e o início do uso do Vale dos Reis é de aproximadamente 1041 anos, gente. Galera, não precisa ser nenhum gênio para saber que 1041 anos é mais do que um milênio. É muito tempo. A galera geralmente pensa que o egípcio foi uma civilização estática, né, onde Kéops, Tutancâmon e Cleópatra sentaram juntos para tomar vinho em uma mesa. O ponto é que, na verdade, esses personagens são separados por séculos e alguns até por milênios, no caso de Kéops. Só para vocês terem uma ideia, gente, Cleópatra está mais próxima cronologicamente de nós, do nosso tempo presente, do que ela estava quando ela viveu do tempo em que as pirâmides de Gizé foram construídas. Vocês querem ver? Eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem que existiram várias Cleópatras, né, gente? Essa é a Cleópatra VII. Ela foi a última faraó do Egito e foi a mais famosa. Ela reinou de 51 a 30 antes da Era Comum. Já a Grande Pirâmide de Gizé, como nós já vimos ali no início, foi construída entre 2580 e 2550 antes da Era Comum, o que nos dá uma diferença de pelo menos 2529 anos entre a construção da Grande Pirâmide de Gizé e a época em que Cleópatra existiu. Já da época em que Cleópatra existiu até nós, temos 2054 anos. Então, gente, nós literalmente estamos mais próximos do tempo que Cleópatra viveu do que ela estava do tempo em que as pirâmides de Gizé foram construídas. Sendo assim, é muito lógico, óbvio e até esperado que as antigas necrópolis fossem enchendo. Isso, obviamente, viria acompanhado da criação de novas necrópolis. Isso, inclusive, é assim até hoje, gente. Quando um cemitério enche, nós procuramos construir um outro cemitério para que nós possamos continuar enterrando ali as pessoas que se vão. Por que vocês acham que uma outra civilização, por mais que ela vivesse há 4.000 anos atrás, seria diferente? As pessoas iriam continuar nascendo e morrendo, e novos locais para enterrar e sepultar aquelas pessoas seriam necessários. Isso é bem óbvio, gente. Quantos cemitérios tem aí na cidade de vocês? Cidades grandes, tá, gente? Em cidade interior eu sei que tem poucos. Já vivi muito tempo no interior. Aqui na minha cidade nós temos 3 ou 4, se eu não me engano. Acho que são 4. Então, nada de novo sob o sol ali em relação a novos locais de sepultamento. Tanto no Antigo Egito, quanto agora na modernidade. Bom, quando eu explico ali em relação a essa diferença de tempo entre o Vale dos Reis e a necrópole de Gizé, geralmente as pessoas falam: ah, tá, mas isso se você considerar que elas eram tumbas. Mas elas não eram e nós não temos nenhuma evidência sobre isso. Bom, nós temos diversas evidências sobre o propósito das pirâmides, gente. E mais uma vez eu vou repetir para vocês, não precisa ser nenhum gênio para entender isso. As mais claras, por exemplo, são as câmaras e sarcófagos. Dentro das pirâmides de Gizé, existem câmaras internas que abrigam sarcófagos de pedra. Isso é um indicativo claro de uma função funerária, e quem nega isso, com certeza não tem o mínimo de conhecimento de causa sobre o Egito. Temos também evidências historiográficas, gente. Nós temos documentos e textos que nos indicam que as pirâmides eram tumbas. Por exemplo, o texto das pirâmides, né? Nós podemos citar ali o da pirâmide de Unas, ou também do faraó Pepe II, que contém esses textos. E esses textos, gente, são claramente textos funerários destinados a guiar o faraó na vida pós-morte. Obviamente, nos demonstra uma continuação de prática e função ali em relação às pirâmides.
Agora, para continuar respondendo essa falácia aqui, eu preciso trazer uma outra que também é bastante utilizada ali pelos pseudo-historiadores. Essa outra aqui vai nos ajudar a concluir o raciocínio e depois eu volto aqui para as evidências de que as pirâmides eram sim tumbas. E eu nem devia estar falando isso, né, gente? É bem óbvio, né? O meu público aqui é um público inteligente e sabe disso. Mas mesmo assim, eu vou falar para vocês, eu vou demonstrar, porque vez ou outra vai aparecer aí um PhDzinho de internet com 4 frases que ele tirou ali do Alienígenas do Passado, achando que vai abalar aqui nos meus comentários. Como essa galera geralmente utiliza as mesmas falácias, é bom que eu já me adianto aqui em relação a eles. Realmente, gente, a Grande Pirâmide de Gizé, inclusive as outras também, não contém inscrições internas como outras pirâmides posteriores. Mas o motivo disso não é segredo para ninguém, gente. Nós sabemos muito bem quais são as razões disso. Na quarta dinastia egípcia, o design das câmaras internas e corredores era mais simples e utilitário. A decoração das tumbas com inscrições e pinturas se tornou um costume em períodos posteriores. E nós vimos inclusive isso, gente, no vídeo da semana passada, que foi o vídeo sobre a evolução das pirâmides, onde eu cito a Grande Pirâmide de Sahura. Essa pirâmide foi construída apenas 100 anos após a Grande Pirâmide de Gizé e contava com arquitetura e estrutura muito mais tecnológica ali do que a Grande Pirâmide de Gizé. Isso nos comprova que há sim uma evolução tanto de arquitetura quanto de costumes e da arte. Lá na Pirâmide de Sahura eles tinham até encanamento, tá, gente? Ela já contava com alguns relevos e inscrições, coisa que as pirâmides de Gizé não contam. Mas mesmo assim, ali na pirâmide de Sahura, ainda eram poucas em relação às pirâmides posteriores, o que nos demonstra exatamente isso, gente, uma evolução ali nessas técnicas, tanto da arte quanto da arquitetura das pirâmides. Eu vou deixar ele aí no final do vídeo, e quando esse vídeo aqui acabar, vocês vão lá e confiram quem ainda não conferiu, beleza? Em resumo, no início do Reino Antigo, quando as pirâmides de Gizé foram construídas, a prática de decorar as tumbas com textos e cenas religiosas ainda não estava plenamente desenvolvida e em utilização pelos antigos egípcios. Ela era mais utilizada em templos e palácios. Já essa tradição de escrever textos religiosos, como os textos das pirâmides nas câmaras funerárias, começou a se popularizar apenas a partir da quinta dinastia egípcia. Lembrando que a pirâmide de Gizé era da quarta dinastia egípcia, ou seja, foi uma dinastia depois. Entenda que na época das pirâmides de Gizé, a arquitetura e decoração das estruturas se baseava na grandeza, gente. Sim, elas representaram um marco enorme ali na arquitetura do Antigo Egito. Mas nós temos que entender que nessa arquitetura, o foco ainda estava na escala da construção. Ou seja, quanto maior a pirâmide, maior seria a divindade e a força ali daquele faraó que teria falecido. Então eles não se preocupavam em ficar escrevendo tanto ali nas paredes das tumbas ou botando relevos, porque para eles, no contexto da época, a maior construção, mais brilhosa e mais esplendorosa de todo mundo, esplendorosa, não sei nem se isso existe, né? Esplêndida no caso, já dava conta do que aquele deus, né? Porque como vocês sabem, o faraó era considerado um deus, merecia ali no seu pós-morte. Então, em resumo, não existem inscrições dentro da Grande Pirâmide de Gizé, nem das outras menores, porque simplesmente ainda não era costume egípcio da época. É mais um equívoco gerado ali pela falta de conhecimento de causa sobre algo que o cara quer falar ou quer pelo menos fazer parecer que ele sabe. Uma outra evidência, que inclusive eu acho que já está bem clara aqui para vocês, pelo menos eu espero que esteja, é que simplesmente as pirâmides de Gizé ficam dentro da necrópole de Gizé, uma das maiores necrópoles do Antigo Egito. Mastabas e outras tumbas de nobres e oficiais e até de alguns construtores ali da pirâmide estão bem ali, logo ali mesmo, perto da Grande Pirâmide de Gizé. Não tão pertinho assim, né? Mas vocês entenderam. Estão ali na necrópole. Isso, sem sombra de dúvidas, nos demonstra que aquela área ali toda era um grande cemitério, gente. Uma necrópole propriamente dita. O que obviamente não só reforça, como demonstra o intuito funerário das pirâmides de Gizé. Ou vocês acham que eles iam construir usinas elétricas no meio de um grande cemitério? Ou talvez construir um cemitério perto de uma grande usina elétrica? Talvez faça mais sentido para vocês, né? O fosso para a barca solar de Khufu, que seria a embarcação funerária que deveria transportar o faraó na vida após a morte, está logo ali do lado da Grande Pirâmide de Gizé. O templo funerário de Khufu, que também é uma estrutura que acompanha as tumbas ali no Antigo Egito, está logo ali também na frente da Grande Pirâmide. Há tantas e tantas evidências que nos comprovam que a Grande Pirâmide e as suas outras pirâmides ali ao redor eram sim tumbas, que realmente você precisa ter muita coragem para negar que elas fossem tumbas, gente. Ou ser muito doido também, mas aí é com vocês. Bom, mas já que nós estamos falando de pirâmide, vamos aproveitar e continuar aqui no Egito. Realmente nunca encontraram múmias dentro da Grande Pirâmide de Gizé.
Do mesmo jeito que não foram encontrados restos mortais em mais de 118 tumbas ali das tumbas reais do cemitério de Ur, um famoso cemitério ali da cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia. Essas tumbas já haviam sido saqueadas há milênios atrás, e nós sabemos muito bem que isso aconteceu também no Antigo Egito, gente. E deixaram de ser tumbas por não haverem mais corpos dentro dela? Sabe-se muito bem que as pirâmides egípcias já estavam sendo saqueadas no próprio Antigo Egito, e temos documentos que nos provam isso, como o Papiro de Abbott, que cita roubos e destruição de múmias de faraós e também tesouros ali no Antigo Egito. Não, ele não cita a Grande Pirâmide de Gizé, mas cita que os saques em pirâmides já ocorriam há gerações, tanto que uma equipe de detetives reais foi designada para cuidar desses casos. Nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre o Papiro de Abbott, eu vou deixar o link dele aí na descrição para vocês e também nos comentários, beleza? Mais um vídeo para vocês botarem na listinha e assistirem quando acabar esse aqui. Bom, com relação às pirâmides de Gizé não serem citadas nesse documento de Abbott, também não temos documentos citando diversas coisas que sabemos sobre o Antigo Egito, mas as sabemos exatamente por analisarmos os contextos e as evidências deixadas. Nós sabemos que era uma tumba no meio de uma das maiores necrópolis da época, certo? Sabemos que estava cheia de tesouros, certo? Sabemos que haviam ladrões de tumbas na época, certo? Tanto que, inclusive, uma enorme força-tarefa teve que ser criada para conter esses ladrões e saqueadores de tumbas ali no próprio Egito Antigo. E quem não sabe, como eu já disse, depois desse vídeo aqui, veja o meu vídeo sobre o Papiro de Abbott, que lá tem tudo certinho, com referência e bibliografia no final. Mas o ponto é que não precisa ser nenhum gênio para entender o que aconteceu de acordo com todo esse contexto que foi passado aqui, né, gente? Ser o mínimo lógico já nos permite elucidar o que aconteceu. O problema é que geralmente a galera que defende a pseudo-história e pseudo-arqueologia não conta muito ali com o senso da lógica. E, gente, eu falo isso não é pra desfazer da pessoa, não. É porque literalmente isso é visível, cara. Um dia desse, eu até citei numa outra live que eu fiz aí com o pessoal, eu vi um vídeo, eu não vou lembrar o nome do canal, mas o cara tava realmente mostrando na tela dele 2 arqueólogos experimentais. São arqueólogos que eles identificam técnicas e eles testam essas técnicas de acordo com o contexto da época, ou seja, eles vão estudar ali se era possível realmente fazer aquilo com aquela técnica naquela época, utilizando o que as pessoas da época utilizavam. Resumindo. Então esse cara literalmente estava mostrando 2 arqueólogos ali serrando um grande bloco de granito com uma serra de cobre que nós sabemos que tinha ali no Egito Antigo. Inclusive nós temos cultura material encontrada ali no Egito sobre essas serras, tá? Mas enfim. Um arqueólogo de cada lado do bloco, né? Cada um segurando ali na serra, um puxando para o lado e outro para o outro, e eles estavam ali cortando aquela pedra de granito. E o cara literalmente, gente, ele teve não sei dizer se foi a coragem ou a audácia ou a falta de vergonha na cara de falar mais ou menos assim: vocês acham mesmo que seria possível cortar esse tipo de pedra com esse tipo de ferramenta utilizando essa técnica? É óbvio que não. Gente, gente, o cara literalmente estava mostrando um vídeo de 2 arqueólogos demonstrando aquele corte sendo feito, mostrando o vídeo dos caras cortando a pedra daquele jeito. Olhem a falta de lógica na cabeça dessa galera, gente. E vamos aproveitar esse gancho aqui que nós falamos de ferramenta, né? Nós falamos ali no caso da serra. Vamos puxar aqui agora uma outra falácia bastante utilizada ali em relação às ferramentas, né, do Antigo Egito. Isso daqui o pessoal vive comentando ali quando eu faço vídeo sobre os egípcios. Alguns, inclusive, dizem até que essas brocas nem existem, né, gente? Dizem que não existem evidências nenhuma de essas brocas terem existido no Antigo Egito. Embora nós tenhamos relevos, inscrições e até pinturas demonstrando ali essa técnica de furo com essas brocas de cobre, né? Mas enfim, eu não vou esperar que essa galera tenha lido ou estudado alguma coisa sobre essas coisas, né? Mas nós podemos quebrar essas falácias com algumas coisas bem simples, às vezes até com uma pergunta. Por exemplo, nesse caso que o cara diz que a broca de cobre não existia no Antigo Egito, que não há evidências de que ela existia no Antigo Egito. Nós podemos perguntar do rapaz: tá, beleza, se não existia, então como é que foi feito? E cadê as evidências que comprovam que foi feito assim como você está dizendo que foi feito agora? Vocês veem, gente? Não faz sentido. Você exclui uma hipótese por uma suposta falta de evidências, certo? Que na verdade essas evidências existem, mas você simplesmente não conhece porque não estudou. E diante disso, você propõe uma hipótese 100 vezes mais improvável que também não possui nenhuma evidência, ou seja, você não pode comprovar que aquilo ali é real porque não há o que evidenciar, não há o que mostrar, certo? Qual a lógica disso, gente? Qual a lógica disso? Você exclui uma hipótese por uma suposta falta de evidências, e aí você propõe uma outra hipótese que também conta com essa falta de evidências e quer que todo mundo ache que essa que é a certa, que eles não querem que você saiba e todo aquele blá blá blá. Infelizmente, gente, ou melhor, felizmente, não é assim que a ciência funciona, cara.
E o pior é que quem faz isso já erra desde o início, pois como já dito, existem não só as evidências, quanto exemplares dessas brocas tubulares. Da mesma maneira, existem marcas tanto nas pedras que foram brocadas, quanto no núcleo que foi extraído delas, o que nos demonstra claramente a utilização dessas brocas de bronze. E o atrito entre a broca e a pedra fazia com que a pedra fosse sendo desgastada e assim o buraco ia sendo feito. Depois eles tiravam a broca, quebravam esse núcleo, alisavam ali dentro também com areia e pronto. Em resumo, gente, mais uma coisa que não há segredo algum. Enfim, eles fazem todo esse joguinho para te fazer sentir uma pessoa especial dentro de um grupo seleto que não está sob o controle deles e blá blá blá. Enfim, tudo isso, gente, para assegurar que você não estude. Quanto menos você estuda, mais fácil para eles te enganarem, porque você não vai conhecer outras bases, a base científica ou qualquer uma que seja, até filosófica, para ter ali em relação àquela outra visão passada por eles e escolher ali o que faz mais sentido para você, pelo menos. Se você não conhece outras opções, você fica apenas com a que lhe foi dada, nesse caso aqui, com a pseudagem. Isso também já nos leva a uma outra falácia bastante conhecida ali em relação ao Antigo Egito. Bom, é bem comum ouvir por aí, né, que os blocos utilizados na construção das pirâmides de Gizé pesam entre 80 e 100 toneladas. Bom, gente, alguns até pesam isso. A realidade é que a maioria dos blocos de pedra utilizados ali, pelo menos na grande pirâmide de Gizé, vamos citar ela aqui, porque senão a gente vai ter que falar de cada uma, e ela, como é a maior de todos, obviamente vai ter os maiores blocos. Enfim, a maioria desses blocos utilizados ali na construção dela pesa entre 2,5 toneladas e 4 toneladas, gente. Um pouco ali mais próximo ao centro, existem algumas pedras mais pesadas, entre 10 e 15 toneladas. Já na parte interna, há sim alguns blocos e plataformas que chegam a pesar de 80 a 100 toneladas. São os tetos e paredes de algumas câmaras, no caso. Obviamente foi um trabalho exaustivo que durou décadas e nós sabemos disso, inclusive temos documentos que citam isso. Nós vamos já falar sobre ele daqui a pouco. Meu ponto aqui é apenas demonstrar para vocês que não é impossível como eles tentam fazer parecer ser. Não eram não sei quantos milhões de blocos de 100 toneladas cada, como a galera vive dizendo por aí. Tanto esses blocos menores de 2,5 a 4 toneladas, quanto os maiores, eram retirados ali das pedreiras que ficavam próximas ao Nilo. Mas eles não tinham como mover essas pedras enormes pelo deserto e blá blá blá. Gente, o caminho por terra era o menor. Hoje nós sabemos muito bem que as principais pedreiras que forneceram pedras para as grandes pirâmides ficavam em localidades bem perto do Nilo. Então essas pedras eram cortadas lá, arrastadas por animais e pessoas e algumas técnicas de movimentação, obviamente, né? Para os barcos. Esses barcos desciam o Nilo até a Ket Khufu, que seria o horizonte de Khufu, o nome egípcio dado à grande pirâmide de Khufu, no caso. E lá esses blocos eram retirados dos barcos e direcionados pelos trabalhadores para os seus respectivos locais. Isso, gente, não é suposição da minha cabeça nem dos especialistas. Nós temos um documento egípcio chamado Diário de Merer que nos comprova isso com todas as letras, gente. Letras não, hieróglifos, né? O Diário de Merer é o mais antigo papiro egípcio já encontrado. Foi descoberto em 2013 no porto de Wadi al-Jarf, na costa do Mar Vermelho. Esse documento data do reinado do faraó Kelps. E essa não é uma conta feita pelos especialistas não, gente. Essa data é indicada no papiro. No documento é dito que aquele é o 27º ano do reinado do faraó Kelps. E que naquela data a grande pirâmide já estava sendo finalizada, pois seu invólucro externo já estava sendo colocado ali. Nós também temos um vídeo falando sobre o Diário de Merer aqui no canal. Foi, eu acho que se eu não me engano, o 3º ou 4º vídeo aqui do canal. A edição ainda não era tão boa, não que hoje em dia seja muito melhor, né? Mas eu aprendi um pouco mais. Sugiro também que vocês vão lá e vejam, porque lá tem muitas informações legais. Eu vou dar um resuminho aqui pra vocês, mas lá é um vídeo de, se eu não me engano, uns 20 e tantos minutos falando exatamente sobre isso. Mas em resumo, o Diário de Merer foi escrito por um oficial chamado Merer, obviamente, que era um dos inspetores responsáveis pela logística e transporte de materiais para a construção das pirâmides. Como já dito, ela data do 27º ano do reinado de faraó Khufu. Essa data, na nossa contagem, remeteria a mais ou menos 2553 antes da Era Comum. Esse documento, gente, detalhava as operações diárias de transporte de blocos de calcário das pedreiras de Tura para Gizé, como já dito. Vocês veem como é interessante, gente, a arqueologia e a historiografia se unindo para comprovar uma coisa pra gente, e tudo isso sem precisar envolver aliens ou uma civilização super avançada do passado? Não que os egípcios não fossem super avançados, né? Eles eram sim, mas não eram Atlantes como a galera pensa. Ah, e por falar de Atlântida, a gente nem precisa falar dela nesse vídeo, né, gente? Nós já temos um vídeo aqui também de 20 e tantos minutos falando exatamente sobre Atlântida. Vamos lá ver depois desse vídeo aqui também, botem na listinha aí, vocês vão sair daqui com um dever de casa grande. Já que nós estamos indo para onde os ventos nos levam, e eles nos levaram a falar sobre blocos de 80 a 100 toneladas sendo transportados em barcos no Antigo Egito, isso já entra como a próxima falácia.
Sempre que se cita que esses barcos levavam pedras de 80 ou 100 toneladas, vem aquele carinha lá ou aquela tiazinha dizer: isso seria impossível porque eles não tinham barcos que aguentavam todo esse peso naquela época. Mas será mesmo, gente? Mais uma vez, é a boa e velha falta de conhecimento de causa sobre o assunto. Temos registros egípcios descritos em um relevo no templo de Deir el-Bahari de um enorme barco egípcio utilizado para transportar o obelisco da faraó Hatshepsut, que pesava pelo menos 120 toneladas, gente. Posteriormente, nós temos registros de barcos muito maiores. Você já ouviu falar do obelisco laterano? Esse obelisco pesa incríveis 455 toneladas. Durante o reinado do imperador Constantino I, entre 337 e 272 da Era Comum, esse mesmo obelisco de 455 toneladas foi transportado de Alexandria, no Egito, para uma praça em Roma. Nós temos não só os registros desse transporte, quanto a prova de sua execução, pois o obelisco está lá, na Praça São João de Latrão, em Roma, até hoje. E, gente, nós citamos o barco egípcio que moveu o obelisco de Hatshepsut, citamos esse barco romano que moveu ali o obelisco para o Constantino, e esses são apenas só 2 desses barcos especiais da antiguidade feitos para carregar esses enormes pesos. Nós temos registros de vários desses na história humana, inclusive ali na Mesopotâmia também, tá? Mas vamos deixar mais desse papo aqui dos super barcos para um vídeo só deles, beleza? Se vocês quiserem, peçam aí nos comentários que com certeza eu faço esse vídeo. Bom, gente, mas o importante é entender que eles não precisavam de máquinas, de tratores, de celulares, de computadores, enfim. O que eles tinham era, na verdade, inteligência e principalmente uma coisa que hoje em dia é bem rara. Muita gente fazendo o que ninguém quer fazer hoje, trabalho braçal. Bom, gente, mas já chega de Egito, esse vídeo deve estar ficando muito grande, então nós vamos falar agora de algumas outras falácias um pouco mais leves e mais rápidas também, para o vídeo não ficar com 40, 50 minutos e vocês não assistirem, beleza? É bem comum ouvir por aí que foram encontrados esqueletos de gigantes aí na história da humanidade e que o Instituto Smithsonian acabou sumindo com esses esqueletos porque eles não querem que você saiba da verdadeira história da humanidade, né? E todo esse blá blá blá. Nós, inclusive, encontramos até algumas supostas fotos desses esqueletos aí pela internet, né, gente? O problema é que quando se pede alguma prova ou se propõe fazer um estudo nesses tais ossos, eles sempre sumiram. Bem conveniente, né? Falo que ali no meu quintal eu encontrei o esqueleto de gigante, tiro uma foto do meu quintal, faço uma montagem de um esqueleto de gigante, viralizo na internet, quando alguém vier me pedir provas disso, eu digo, não, o governo veio aqui e levou aqueles ossos, mas vocês têm que acreditar em mim. Tirando o fato de que essas fotos de ossos gigantes são nitidamente montagem ou jogo de ângulo, existe sim uma notícia sobre o Instituto Smithsonian admitindo ter sumido com esqueletos de gigantes. Sim, gente, nós temos essa notícia. O problema é que ela é falsa. E isso não sou eu que digo, gente. É o próprio site que publicou essa notícia pela primeira vez. Vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, esse fato de que o Smithsonian some com ossos de gigantes apareceu pela primeira vez em 2014. E eu posso garantir isso para vocês porque eu fiz a busca reversa para poder chegar a essa data aqui. Inclusive esse site onde essa notícia foi postada pela primeira vez nem existe mais, né? Eu só consegui encontrar ele aqui na Wayback Machine, que para quem não conhece é uma página onde você pode pesquisar e acessar algumas páginas que não existem mais na internet hoje em dia, mas foram salvas por usuários no passado, na época que estavam no ar. Então, seria esse World News Daily Report, tá? Seria esse site aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês também. Eles botam aqui, né, um aviso, né, notícias que você pode confiar, mas na verdade não, gente. Eles avisam muito bem aqui que a natureza, né, desse site de um deles aqui é para entretenimento, que as notícias realmente não são notícias verdadeiras, algumas delas são inventadas simplesmente para entreter as pessoas. Enfim, vocês podem ler tudo isso aí certinho, mas o que nós queremos mesmo ver nesse site aqui está nesse outro link, que eu também vou deixar aí na descrição. Nós encontramos a primeira vez, né, em que foi divulgada essa história de que o Smithsonian rouba ali os materiais e afins, né. Nesse caso aqui eles estão falando exatamente, ó, Smithsonian admite a destruição de milhares de esqueletos gigantes no começo dos anos 1900. E aí tem toda aqui a historinha que eles contam, vocês podem clicar certinho aí pra ver. Então vocês podem ver que realmente é um site que não tem confiança nenhuma, tá, gente? Olha as outras notícias aqui do lado. Homem ucraniano diz que foi escravo sexual de Vladimir Putin por 3 anos e blá blá blá. Diamante de 400 carats embutido na genitália, né? Enfim, esse tipo de coisa. E enfim, gente, vocês podem ver aqui pelas outras notícias aqui que o site realmente não tinha nenhum interesse em ciência, mas sim em atrair views, né? E com certeza essa notícia aqui, essa manchete aqui, atraiu muitos cliques para eles na época.
Como eu falei pra vocês, eu vou deixar esses links aí na descrição, vocês podem clicar e ver por si só, tá? Inclusive, aqui um dos depoimentos ali do dono do site, né, que ele fala: as pessoas que levam isso a sério são pessoas que realmente querem levar isso a sério. A maioria das pessoas que compartilham isso aqui entendem que são piadas, e pra cortar essa parte, eu quero ter uma conversa bem séria aqui com vocês, falar sério com vocês, principalmente com o pessoal que tem canal, seja aqui no YouTube, seja a página no Instagram, seja TikTok, seja o que for. Pessoas que criam conteúdo pra internet. Gente, a nossa responsabilidade é imensa. Não importa se o nosso canal seja grande. Por exemplo, o meu aqui é um canal pequeno, não tem nem 3.000 pessoas. Não é muita gente, mas mesmo assim eu dou muita importância para as pessoas que estão aqui e eu com certeza nunca vou querer quebrar a confiança dessas pessoas. Nós que criamos conteúdo possuímos capacidade de influenciar opiniões, comportamentos e às vezes até decisões nas vidas das pessoas que nos seguem. Cara, eu vejo canal aí no YouTube com 50 mil, 100 mil, às vezes 1 milhão de seguidores, falando sobre pseudagem, falando coisas que não tem embasamento científico nenhum, que qualquer um com o mínimo de senso lógico e conhecimento sobre o mínimo do básico de qualquer coisa da ciência, de qualquer área da ciência, vai saber que aquilo ali é mentira, vai saber que aquilo ali é falso, mas os caras estão lá fazendo, por quê? Porque tem lá seus milhares de pessoas assistindo, são pessoas que não estão nem aí para a ciência, não estão nem aí para a arqueologia, não estão nem aí para a história ou para a verdade em si, eles estão se importando simplesmente com o tanto de visualizações e com o tanto de dinheiro que vai entrar no bolso deles, gente. Mas para vocês isso vale a pena? Vale a pena vocês venderem a imagem de vocês, enganarem as pessoas que estão confiando em vocês, por mais que sejam poucas, para conseguir um tanto de dinheiro? Para mim realmente não vale, gente, com certeza não. A era da internet facilitou sim a disseminação de informação, do mesmo jeito que facilitou também a disseminação de desinformação. E é por isso que eu estou nessa luta aqui nesse canal há mais ou menos um ano, não cresci muito, cresci 2.000 e poucas pessoas, como eu disse, e eu vou continuar aí devagarinho crescendo, ensinando, trazendo as pessoas para o lado certo da história e da ciência no caso. Para mim o que importa é que vocês entendam que a história e a arqueologia não precisa ser mirabolante, super excepcional, ligada a extraterrestres e a outras culturas perdidas da humanidade, para ser algo interessante, para ser algo que você vai gostar de ler. Em resumo, a responsabilidade de um criador de conteúdo vai além de apenas entreter o seu público. Envolve principalmente educar e informar de maneira precisa e confiável. Mas então, gente, pro vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aí. Se não gostou, pode xingar aí nos comentários, tanto faz. Vai ajudar o algoritmo a divulgar o vídeo de qualquer jeito. Se não for inscrito, se inscreva. Pra quem viu até aqui, eu peço que escreva aí nos comentários contestou falácia. É aquela brincadeirinha que a gente sempre faz pra eu ver quem está vendo os vídeos até o final, tá, gente? Mas então, agradeço mais uma vez pra quem ficou até aqui. Pra quem se ofendeu, eu não peço desculpas, porque realmente eu fiz um roteiro pra esse vídeo aqui. Tudo aqui foi programado e planejado, tá? Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!